Olá, como vai? Eu sou o Thieres Machado do blog Cálculo Básico e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão envolvendo regra de 3 simples direta, ok? E também ao final da videoaula eu vou disponibilizar para você um e-book com 40 questões de concursos resolvidas passo a passo. Então, fica comigo até o final dessa videoaula, assiste a resolução da questão, que você vai saber como ter acesso, como fazer para ter acesso a esse e-book com 40 questões de concursos totalmente gratuito, ok? Vamos lá? Vamos resolver essa questão aqui da Sesgran Rio, tá? Vamos ler primeiro. Para fazer biscoitos de chocolate, Dona Valéria segue uma receita que utiliza 200 gramas de chocolate em pó e meio quilo de farinha de trigo, dentre outros ingredientes. Seguindo a mesma receita, ela vai fazer uma quantidade maior de biscoitos, utilizando 750 gramas de chocolate em pó. Dona Valéria fez as contas e viu que não tinha em casa, farinha suficiente. Ela precisou comprar mais 650 gramas para completar a receita que queria fazer. Quantas gramas de farinha Dona Valéria tinha em casa? Bem, a pergunta é: quantas gramas de farinha Dona Valéria tinha em casa? Para descobrir isso, nós precisamos descobrir quanto, o total de farinha que ela gastou para fazer a nova receita, a nova quantidade, utilizando 750 gramas de chocolate, ok? Então, primeiro vamos descobrir o total, certo? E desse total a gente tira, subtrai 650, pronto. Saberemos a quantidade que ela tinha em casa de farinha. Uma coisa que a gente tem que observar também é a relação existente aqui, ó. Para cada 200 gramas de chocolate em pó, utiliza-se meio quilo de farinha. Tá vendo aqui, ó? 200 gramas de chocolate em pó e utilizo meio quilo de farinha de trigo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é escrever todo mundo em gramas, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Por quê? Porque o problema também pede a resposta em gramas. Então, eu sei que 1 quilograma, você já deve saber isso, que 1 quilograma, eu acredito, que 1 quilograma é equivalente a 1000 gramas, equivalente, Pode usar o símbolo de igual também, tá? Mas 1 quilograma é equivalente a 1000 gramas. Então, meio quilograma, meio quilograma vai ser equivalente a quanto? Caiu metade aqui, vai cair metade aqui também. Equivale a 500 gramas. Então, na verdade, Dona Valéria utiliza o quê? Para cada 200 gramas de chocolate, ela utiliza o quê? 500 gramas de farinha. Perfeito? Bem, e a relação que eu tenho nessa situação é a seguinte. É entre a quantidade de chocolate, chocolate, certo? E a quantidade de farinha. Perfeito? Chocolate e a quantidade de farinha. Deixa eu só escrever aqui um pouco mais nítido, tá? Tentar melhorar um pouco a minha letra aí, mas não vai melhorar muito não, tá? Chocolate. Ok? Essa é a relação que a gente tem. Isso tudo em gramas, tá? Eu sei que para cada 200 gramas de chocolate, tá? Eu já estou colocando o valor em gramas, eu tenho o quê? 500 gramas de farinha de trigo. Perfeito? Só que é o seguinte, ela vai fazer a mesma receita, só que vai utilizar uma quantidade maior, Nesse caso aqui de 750 gramas de quê? De chocolate. O problema é que Dona Valéria precisou comprar mais 650 gramas, não é? Então, para fazer essa receita com 200 gramas de chocolate, Dona Valéria utiliza 500 gramas de farinha. E para fazer fazer uma quantidade com 750 gramas de chocolate, ela vai utilizar uma quantidade F. Quem é F aqui? F é a quantidade total de farinha,
tá bom? É a quantidade total de farinha para 750 gramas, que é o que eu quero saber, né? É o que eu disse. Descobrindo esse total aqui de farinha, né, eu faço a subtração e descubro quantas gramas ela tinha em casa. Então, observe o seguinte aqui, ó. Agora vem um raciocínio muito importante, ó. Eu tenho 200 gramas de chocolate. Se eu aumento a quantidade de chocolate, certo? O que vai acontecer com a quantidade de farinha? Ela vai diminuir ou vai aumentar? Bem, se eu estou aumentando a quantidade de chocolate, eu vou precisar de mais farinha, né? Então a quantidade também vai aumentar. Repare então que se eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Logo, essas grandezas aqui são o quê? Diretamente proporcionais. Ou seja, eu posso escrever 200 está para 750, assim como 500 está para F. Perfeito? Entendeu aí? As grandezas são diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Ok? Então, agora aqui, ó, nessa proporção aqui, eu vou fazer o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, 200 vezes F, né? Lembrando que isso é uma propriedade de proporção, é igual a 750 vezes 500. E 750 vezes 500, você fez suas contas aí, eu já acredito, isso vai dar o quê? 375 mil, não é? Opa, isso aí. 750 vezes 500 dá 375 mil. Agora, né, para encontrar o valor de F, basta eu dividir ambos os lados por 200, certo? Dividindo ambos os lados por 200, eu vou ficar com isso daqui. F é igual, né? Fazendo a simplificação aqui, simplificando, eu fico com 3.750 dividido por 2, vai me dar quantos? 1.875 gramas de farinha. Perfeito? Bem, essa aqui é a resposta do problema? É claro que não. Esse F significa o quê? Significa o quê? A quantidade total de farinha para fazer o quê? Para fazer essa nova quantidade essa quantidade maior que ela propôs, ou seja, para 750 gramas de chocolate. Só que ela precisa disso aqui, ela precisa de 1.875 gramas de farinha, certo? Só que não deu, ela precisou comprar mais um pouco, ou seja, ela precisava desse total, né? Só que ela não tinha esse total em casa, ela precisou completar. Então, quanto que ela tinha em casa? Simples, basta você fazer o quê? 1.875 menos 650. Isso vai dar quantos? 1.225. Então, ela tinha em casa 1.225 gramas de farinha. Quantas gramas de farinha a dona Valéria tinha em casa? 1.225. Entendeu aí? Descobrimos o total que ela precisaria de farinha para 750 gramas de chocolate. E realizamos a subtração, né, desse total para saber quanto que ela tinha em casa, né, já que ela precisou comprar 650. Bem, espero que você tenha entendido aí, é uma questão de regra de 3 simples, direta, tá? Se você ficou com alguma dúvida, assiste novamente a videoaula e se a dúvida persistir, fica à vontade para comentar, ok? Que eu vou fazer o possível aí dentro da questão do tempo para responder sua dúvida. Tá? Agora vai aparecer um link para você na tela, tá? Esse link também está na descrição do vídeo, ok? Também está na descrição do vídeo. Esse link é para quê? É para baixar o e-book que eu falei para você no início da videoaula, tá? Esse e-book é totalmente gratuito, ele contém 40 questões de concursos resolvidas passo a passo. Então clica no link, tá? Que está aparecendo aí ou na descrição do vídeo, que você será redirecionado na página para fazer download do e-book, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!